Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o método de lumens, ok? O método que nós utilizamos na nossa última aula foi o método da carga máxima, da carga mínima, perdão. E aí a gente pôde utilizar diferentes tabelas, já tratamos a ideia da própria do próprio lux, né, que seria a nossa iluminância, e aí a gente conseguiu ver diferentes ter diferentes observações aí e comentários a respeito dessa técnica aí de quantidade de lâmpadas e luminárias no nosso conteúdo de luminotécnica, ok? Então hoje a gente vai falar sobre outro daqueles três métodos que nós citamos na aula anterior, que é o método de lumens. Tá? Esse é o método qual tem por principal variável de cálculo o fluxo luminoso. Perfeito? Que o fluxo luminoso, para que a gente relembre, é aí, é, é aí a quantidade de fluxo de raios luminosos a nossa lâmpada ela vai conseguir entregar num espaço em aberto, para que a gente consiga depois aí calcular a quantidade de lux, que seria aí o fluxo luminoso dividido pela área do recinto. Bom, algumas particularidades aí, algumas características desse método de lumens é o seguinte, pessoal. Ele é o método mais utilizado entre os projetistas, tá? Ele possui resultados precisos e satisfatórios, e os fabricantes possuem tabelas próprias com índices particulares para cada tipo de luminária. Tá? Então, se você vai utilizar uma lâmpada do fabricante A, você vai precisar buscar também aí as tabelas específicas para esse método de cálculo, tá bom? Que a gente vai entender quais são as variáveis. As variáveis elas são as mesmas para todos os fabricantes, porque é um padrão físico, tá? É um padrão aí regulamentado até mesmo por norma, correto? A nossa NBR 5410. Então as tabelas para que vocês encontrem aí a quantidade de lux, por exemplo, dos recintos, vocês podem encontrar lá também nessa nossa norma, perfeito? Porém, os fabricantes eles vão relacionar as tabelas próprias deles com relação às lâmpadas, às luminárias deles, tá bom? Então a gente vai ver aqui, por exemplo, um método utilizado por um dado fabricante, e após a gente poderá também ver, conforme a apostila básica de vocês, como que é o método utilizado em um dos fabricantes, que é a AGE também, ok? Ok. Ou seja, significa então que não é padrão, né? Cada fabricante de lâmpada tem as suas características. E Então, aí, nas quais elas serão inseridas nessa fórmula aqui, nesse método? isso. O que acontece? Cada fabricante ele vai ter aí o seu padrão de luminária, tá bom? Uhum, Esse padrão de luminária ele vai dizer respeito a um modelo de lâmpada que vai ser utilizado ali, correto? certo. Então, essa luminária ela vai ter ali alguns coeficientes que esse fabricante já conhece e ele vai poder disponibilizar por intermédio de tabela. A gente vai dar uma olhada aqui num exemplo que vocês vão poder ver, tá bom? Essa Ok. fórmula de cálculo que a gente vai aprender aqui é uma fórmula de cálculo geral, porém a gente vai pegar um fabricante específico e vai entender como coletar essas grandezas, essas informações necessárias para aplicar na nossa fórmula de cálculo. Tá bom? Beleza. Bom, o que acontece, pessoal? O método de Lumen ele é baseado na determinação do fluxo luminoso necessário para se obter um nível de iluminamento médio desejado no plano de trabalho. Tá bom? Então, o nosso último método, que era da mínima carga, né, a gente fazia aí uma estimativa através da idade da pessoa, por exemplo, apenas, correto? Não que que isso seja errado. Isso aí vai ser legal até mesmo para a gente achar esse nosso E, que é o iluminamento, correto? Mas esse método de lumens ele relaciona outros fatores importantes, tá bom?
como por exemplo aí esse nosso U, que é o fator de utilização, tá? Essa aqui é a fórmula aqui do nosso fluxo, beleza? Tá bom? É uma bolinha cortada. Isso aqui caracteriza diferentes tipos de fluxo, tá? Fluxo de água, fluxo magnético, enfim. É comum a gente ver esse tipo de figura para elucidar a ideia do fluxo, tá? E então essa minha fórmula, vamos olhando aqui a nossa fórmula de maneira mais próxima, o que ocorre aqui, pessoal? A gente vai ter esse S, que é o S da área do recinto, que vai ser analisado. A gente vai ter o E, que é o iluminamento médio requerido pelo ambiente a ser iluminado. Aí que entra aquela ideia a qual nós aprendemos na última aula, aquela tabelinha dos pesos, né? -1, 0 e +1, correto? Que vai relacionar a idade das pessoas, vai relacionar o tipo de atividade, né? A precisão ou a rapidez dessa atividade, né? Vai também relacionar aí a refletância do ambiente mediante as cores da parede, do teto, do piso, tá? E aí a gente vai conseguir realmente achar esse E, tá? E existem também tabelas que demonstram aí esse valor desse E para diferentes tipos de atividades, correto? Porém aqui, gente, olha, essa minha fórmula ela vai relacionar aqui outras variáveis, que são esse U, que é o nosso fator de utilização, conforme vocês podem ver na minha legenda aqui embaixo, e também o meu D, que é o fator de depreciação, tá bom? Vocês também podem ver aqui na minha tabelinha aqui embaixo. A gente vai falar em especial também na nossa aula de hoje sobre esse fator de utilização e esse fator de depreciação. Perfeito? Era isso que eu ia te perguntar. Isso. Você ia falar sobre eles dois aí, porque eu estou boiando mesmo sobre esse fator de utilização e de depreciação. Né? Isso, sem problema. Você vai ver que é bem... que é algo fácil de entender, tá? E aí que entra essa ideia também da utilização da tabela dos fabricantes também, porque eles conhecem aí o fator de utilização e depreciação do seu material. Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre o fator de utilização. O fator de utilização, ele mede a relação entre o fluxo luminoso que chega ao plano de trabalho e o fluxo luminoso total emitido pela lâmpada. Entendeu? É como se fosse a medição da eficiência do fluxo. Perfeito, gente? Quando ele sai da lâmpada e como ele chega lá num local que vai ser iluminado. Tá? Os agentes redutores de fluxo das lâmpadas são quais, pessoal? Superfícies, que são elas paredes, teto e chão, conforme a gente viu, né? O qual a gente tratou um assunto específico sobre isso, que é a refletância, tá bom? O volume, que é a altura, largura e profundidade também do recinto, que seria aí a ideia do metro cúbico, né? O volume do recinto. E a luminária, 3, tá bom? A gente vai interagir com essas 3 variáveis a partir de agora. O que acontece, gente? Tratando aí desse primeiro agente aí que vai reduzir a quantidade de fluxo que vai sair da nossa lâmpada para que a gente consiga entender aí o fator de utilização de uma lâmpada. É o seguinte, olha só. Aqui, ó, o nosso teto, ele vai ter, por exemplo, aqui, ó, 80% se ele for branco, se ele for claro, 70%, se ele for médio, 50%, e se ele for escuro, 30%. Isso aqui eu estou falando, tratando de refletância, tá bom, gente? Do teto, correto? E aqui a variação das suas cores, tá? Bom, pois não. Existe diferença entre branco e claro? Sim, sim, sim. E o que seria essa diferença? Por exemplo, uma parede creme, né, ela não vai ser branca, porém ela vai ser clara. Correto? Uma parede branca, ela vai ser branca e vai estar contida aqui dentro do rol das claras. Porém, a branca ela vai ter no teto, por exemplo, um tratamento particular, vai ser 80%.
Quanto mais escura ou fechada for essa cor, tá? Ela vai permitir menos aí reflexão desse meu fluxo luminoso até o ambiente, até o local o qual vai ser iluminado. Tá? Daí que consiste a ideia do fenômeno físico chamado refletância, correto? É o quanto, o quanto que essa coloração vai permitir aí a reflexão desses fluxos luminosos. Quanto mais escuro for, né, quanto mais fechado for essa cor, menos refletância vai ter aí do fluxo luminoso nessa parede, nesse teto ou nesse chão, correto? Certo. Piso. Ou seja, uma cor bege ou marfim não é branco, mas é uma cor clara. Né? Perfeitamente. Então essa é a, vamos dizer assim, a diferença. A diferença, né? Perfeitamente. Beleza. Ok? Bom, a parede aqui, a parede, gente, se vocês repararem aqui, essas minhas lacunas elas estão em branco, mas olha só, a parede, se ela for, ela tem aqui no branco uma lacuna, né? Então isso quer dizer o seguinte, que ela sendo branca ou clara, ela sempre vai utilizar aí 50%, tá bom? Nos dois casos. Ok. E o meu piso, ele vai utilizar aqui, ó, que se ele for branco em claro, sempre 30%. Tá bom? Mesmo se o piso... escuro 10. Oi? Se o piso for branco, ele também vai ser 30%? Isso. Branco ou claro? Isso. Tá bom? Mas existem tabelas que não tem essa distinção, tá, meu caro? De claro para médio. Tá bom? Inclusive, a gente até tratou esse assunto no anterior, né? Como escuro, né? Até 30%, não é isso? E a gente não tinha esse nível de cor médio, a gente tinha o nível de cor claro, tá bom? Que trataria aí até de 50% até 70%, perfeito? Ou algo próximo disso. E para branco acima de 70%. Não sei se você se recorda quando nós aprendemos na última aula, correto? Está até gravado no último vídeo que eu vou buscar disponibilizar para vocês. Perfeito? Então fiquem tranquilos, que se eu não me engano até embaixo aqui ele só vai relacionar branco com escuro. Então, aí vai poder englobar aqui essas duas coluninhas aqui numa só. Vai ficar até mais fácil para a gente poder observar após isso. Tá bom? Mas por que o piso é tão baixo assim, a porcentagem, né, de refletância? Por que é só 30%? Ele não tem uma abrangência maior, tipo a parede, teto? Então, o piso, por exemplo, vamos supor que a gente queira iluminar uma mesa, correto? Sim. Então, seja um escritório e você tem aí um computador, uma mesa, e o objetivo do nosso estudo luminotécnico seja iluminar aí o topo de uma mesa, correto? Repara só, a parede ela vai permitir mais refletância, por exemplo, que o piso, concorda comigo? Porque os raios aí, os fluxos luminosos, perdão, eles vão o quê? Sair da lâmpada e vão bater na parede e com mais facilidade eles vão poder aí ser refletidos em cima da mesa. Porém, o fluxo luminoso que bate no chão, né, ele vai ter um caminho muito mais árduo, muito mais dificultoso para retornar aí até o topo dessa mesa. Pensa comigo, não é verdade? Não, é verdade, Por isso que a Desculpa. Até que o fluxo luminoso desça até o chão e retorne. Isso. Né? Há um caminho mais longo a ser percorrido, né? Exatamente. Até porque a mesa está em cima do piso.
Exatamente. Na realidade, eu quis me referir, por exemplo, à iluminação do ambiente, né? Se um Sim, piso mais claro, ele vai facilitar para que aquele ambiente, aquele cômodo, fique mais iluminado, né? sim, com Tipo certeza. assim, uma parede branca, um teto também branco e um piso branco, vamos dizer assim. E Com aí aquele certeza. cômodo vai ficar bem mais iluminado do que se ele fosse um piso de cor mais escura, um marrom, por exemplo, né? Exatamente. Se você reparar aqui, ó, olha a relação aqui dos pisos médios ou claros e brancos. Ó, é 30%, perfeito? E o escuro 10%, tá bom? Ou Sim, seja, ele vai ter 3 vezes mais eficiência do que o escuro, entendi. entendeu? Então vai interferir sim, ok? Interfere então, né? Uhum, com certeza. Não vai Até no interferir, caso, não vai interferir como teto ou como a parede, mas vai sim. interferir, tá? Até no caso, por exemplo, se tem uma janela nesse cômodo, nesse quarto, né, em que o sol bate aqui, como por exemplo aqui na sala, né? Uhum, O sol está entrando aqui pela janela, refletindo no tapete. No caso que o tapete é vermelho, você pode ver que está um ambiente assim, meio rosa, né? uhum, Mas se o piso fosse, se o tapete não estivesse aqui, ele iria incidir nesse piso marrom. Até mostrar aqui. E aí, o piso ele é marrom. sim, Se o piso fosse mais claro, uhum, de repente o ambiente seria mais iluminado, né? Que o sol bateria aqui no chão e refletiria certamente, pelo ambiente todo, né? certamente, Então, certamente. beleza. Era isso aí que eu queria compreender. Aham, Show de bola. beleza, legal. Bom, o que acontece, pessoal? Agora a gente vai entender alguma outra questão, tá? Lembra que eu falei com vocês que são três aí agentes que influenciam no fator de utilização do nosso ambiente, da nossa luminária em si, perdão, né? Que seria aí o volume do recinto, que seria aí, que nem a gente entendeu antes, né? A refletância do recinto, né? Ou seja, aí o teto, a parede e o piso, correto? E Uhum. o outro agente seria o volume do recinto também, tá? Até porque, né? Quanto maior for esse volume aí, menor vai ser aí a quantidade de lux que esse recinto ele vai precisar, né? Ou seja, a quantidade de luminância. Ou melhor, quanto maior for o recinto, perdão, maior vai ser a quantidade de lux, né? Ou seja, de iluminância que esse recinto vai precisar. Correto? Certo, correto. Então vamos lá, vamos entender aqui como que vai ser essa ideia. Bom, volume do recinto, gente, tem uma fórmula básica que a gente utiliza, que é essa daqui. Tá? Essa fórmula é padrão para qualquer tipo de projeto de luminotécnica, correto? Eu vou elucidar para vocês quando for uma característica apenas de um fabricante, tá bom? Que vocês precisarão ficar atentos, tá? Fiquem tranquilos. Até agora a gente está tratando aqui como grandezas gerais aí em todo o projeto de eletrotécnica, tá? Então, ó, existe aqui um valor de K, se você conseguir se você observar bem aqui na minha legenda, que é o quê? A eficiência de recinto ou índice do recinto, tá? Que vai relacionar o volume desse meu recinto. O que acontece, gente? Ó, esse meu índice, tá, do recinto, ele é constituído do quê? Da multiplicação de A vezes o B. Tá? O A é o comprimento do recinto em metros e o B é a largura do recinto em metros. Ok? E esse meu HLP aqui, ó, vai ser a altura de utilização. Como assim? Né? Como assim altura de utilização, gente? Tá? Segundo a minha legenda, é o pé direito útil em metros. Por quê, pessoal? Porque é exatamente a distância aqui, ó, de onde vai sair exatamente da minha luminária o meu fluxo luminoso
até a superfície que vai ser iluminada, que é o objetivo aí do meu estudo técnico, da luminotécnica, para que eu vá iluminar. Reparem, aqui ó, essa altura HLP aqui, ela não está batendo no chão, tá? Essa vista aqui pode nos levar intuitivamente a achar que está batendo no chão, mas não tá. Aqui a métrica, ela limita-se ao topo da minha mesa, repara bem, tá? Então, por exemplo, vamos supor que o pé direito aqui desse meu estabelecimento, dessa minha sala, tenha a altura de 3 metros, correto? Certo. E aí a gente vai o que, pessoal? A gente vai, vamos supor que essa distância aqui da minha luminária até o topo da minha mesa tem aí 1,5 metros, tá? Então, essa altura de utilização, pé direito útil, vai ser 1,5 metros, embora a altura da minha sala total tenha 3 metros. Então, isso aí é uma altura, tá, gente? É um valor que a gente precisa prestar bem atenção para não confundir os nossos cálculos relacionando essa fórmula aqui do nosso índice, do recinto, correto? Então esse meu HLP aqui não vai ser 3 metros a altura total, vai ser apenas 1,5, que é a distância, repetindo, da minha luminária até aqui, ó, de onde vai sair o fluxo luminoso da minha luminária até a superfície que eu quero iluminar. Ah, professor, mas eu gostaria de iluminar o chão. Vamos supor que seja aí uma quadra poliesportiva, onde o chão vai ser aí a superfície a ser iluminada. Então, esse meu HLP aqui vai ser da luminária até o chão, tá bom? É por isso que é importante, quando formos projetar um projetinho desse de luminotécnica, que a gente entenda qual vai ser aí a atividade que vai ser realizada no local, para que a gente tenha ciência dessas superfícies aí utilizadas, ok? Pois bem, então o meu HLP aqui, que vai ser o meu denominador da minha fração, tá? Vai ser multiplicado mais uma vez aí pelo A, que é o comprimento do recinto, mais B, que é a largura desse meu recinto, correto? Aí eu dei um exemplo aqui embaixo, ó, se vocês repararem, tá até em preto. Vou mudar de cor para fazer um contraste aqui e vocês conseguirem observar melhor. Ó. Aí o que eu fiz? Eu adotei aqui um exemplo. Ó. A altura do recinto vai ter aqui 3 metros, isso vai ser o que, gente? O pé direito, esse H aqui, esse H. O comprimento do recinto vai ser 5 metros e a largura vai ser 5 metros. Ou seja, ele vai ter aí 25 metros quadrados, né? Então eu vou aplicar a minha fórmula K, de K. Ó, K vai ser igual, ó, a multiplicação entre A e B, que seria a largura e o comprimento, ou seja, 5 vezes 5, dividido por HLP. Qual que é o HLP, gente? Vai ser aí 3 ou vai ser 1,5? Vai ser 1,5, correto? Perfeito? Porque é o que a gente vai utilizar aqui, que vai ser essa distância da luminária para cá, para a mesa. Tá? Conforme eu tinha citado antes, então eu vou utilizar o mesmo exemplo. 1,5. Isso aqui multiplicado por quê, gente? Pelo quê? Pela soma da largura e do comprimento. 5 mais 5. Então isso aí vai me dar 25 dividido por 7,5 mais 7,5. Ok? Então 7,5 mais 7,5 a gente sabe que é 15. Então vai ser 25 dividido por 15. E isso vai me dar aqui um índice de 1,67. Ou seja, meu K é igual a 1,67. Beleza? Então esse é meu índice do recinto, que é o meu K. Professor, esse HLP